Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e nessa dica de hoje nós vamos falar aqui de uma possível queda do mercado americano. Então, essa queda a gente não tem certeza se ela vai acontecer, estamos apenas fazendo análise técnica e eu vou fazer uma comparação do que aconteceu nos outros momentos de reversão de tendência e que tivemos quedas consideráveis. E comparando com o gráfico no momento que ele está hoje, do SP 500 e da Nasdaq. E aí, a análise técnica funciona assim: os movimentos tendem a se repetir. Quando a gente identifica uma configuração que tem um padrão, nós observamos esse padrão e operamos de acordo com a maior probabilidade. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Se vocês curtem esse conteúdo, por favor, já pare agora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho. Deixe seu comentário também, suas críticas, suas sugestões, que ajuda bastante a gente. Então, vamos olhar os gráficos. Então, turma, o que nós vamos fazer hoje é comparar historicamente o que aconteceu em momentos em que o gráfico estava com essa configuração. Então, esse daqui é o gráfico da Nasdaq, né, SP 100, e neste gráfico, o que nós temos aqui no momento? Nós temos aqui uma configuração de topo, ou seja, ele fez um arredondamento aqui em cima, né? E ele começou a fazer pivôs de baixa. Então, a gente já viu aqui a confirmação de um primeiro pivô e depois a confirmação de um segundo pivô. Isso daqui chama atenção, além do rompimento desta linha de tendência. Então, isso daqui já cumpriu todos os requisitos para uma reversão de tendência. E agora a gente está no momento de identificar se esta reversão de tendência ela vai ser mais duradoura e ela vai corrigir mais, ou seja, nós temos aqui este pivô acionado que pode levar o preço aqui até os 12.500, hoje nós estamos aqui na faixa dos 15 mil pontos, e então é isso que nós vamos avaliar. Então, olha só o que eu trouxe aqui. Nós temos uma retração de Fibonacci desta perna de baixa, que neste momento, olha, parou aqui no 50% e está dando um sinal de virada para baixo. Falta fechar o dia de hoje para a gente ver se confirma esse 1, 2, 3 aqui de topo. E aí está com muita cara de que esse 50% de FIBO vai segurar o preço. E aí, então, vamos olhar nas outros momentos em que tivemos reversão de tendência, o que aconteceu com essa primeira queda, esse primeiro pivô de baixa? Então, olha, a queda mais recente que nós tivemos foi a do Covid, né? Então, aqui no início de 2020. E aí ele vinha, olha só se tem alguma semelhança. Vinha aqui numa tendência de alta, aí começou aqui, não deu muito sinal, mas ele perdeu aqui e veio tocar a média de 200 períodos. Depois ele fez um repique. Quando ele fez um repique, aonde ele parou? Na retração de 50%. E depois o que aconteceu? Esta queda aqui. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Mas nós precisamos ficar atento porque pode dar uma oportunidade de uma correção maior e aí tem oportunidade de venda aqui. Isso daí vai impactar, obviamente, o mercado brasileiro. Então, aqui nós estamos falando da crise do Covid de 2020, um cenário muito parecido com o que está acontecendo agora. Vamos mais para trás. Um outro momento de queda que nós tivemos foi em 2018. Não sei se vocês lembram, mas teve uma crise ali, que foi quando o Banco Central, o Fed, decidiu subir os juros e chegou, se não me engano, até 2,5%. Então, isso daqui está muito atrelado com o que está acontecendo agora, que é o Fed ameaçando subir os juros. Então, a gente teve aqui esse topo duplo, e aí tivemos uma queda, depois dessa queda tivemos um repique e ele ficou aqui entre os 50% e 61,8%, e aí depois veio e caiu mais. Então, isso daqui pode ser até uma configuração mais parecida com o que a gente pode enfrentar agora, por causa do contexto, do que a queda lá do Covid, que foi um ato de Deus, uma coisa diferente, né? Então, vamos olhar mais para trás. Aqui nós já temos uma queda de mais responsabilidade, que foi a de 2008, que foi a crise financeira. Então, nós não estamos numa situação parecida com essa daqui, mas o contexto também é o mesmo, tá vendo só? Vem aqui, faz topo, aí vem aqui na linha, faz um topo mais baixo, pivô de baixa. E aí, o que aconteceu? Repique, aqui veio até 61,8, deixou um topo duplo, e aí depois
fez mais um pivô de baixa e aí tivemos uma queda significativa. Então, esse gráfico está mais apertadinho aqui porque o tempo disso acontecer foi muito maior do que as crises anteriores, tá? As crises vão tendo cada vez mais velocidade. Então, esse daqui é a Nasdaq e agora ficou claro a semelhança entre os movimentos, né? De uma reversão de tendência, o que está acontecendo agora. E agora eu quero falar sobre o S&P 500. Então, no gráfico do S&P 500, a gente tinha aqui uma indicação de divergência de topo, chamei bastante atenção para isso daqui, e aí tudo bem, foi indo, tal, tinha essa linha de tendência de alta aqui também, e até que ele fez esse topo mais baixo e pivô de baixa veio para essa região aqui de suporte. E aí agora ele está fazendo um pullback e chegou aqui nesta região de 61,8 e está virando para baixo. Então, nós temos uma possibilidade aqui, todo o contexto de reversão de tendência está configurado. Então, nós temos uma possibilidade desse negócio virar para baixo e fazer uma queda maior, tá bom? Então, vamos olhar para trás o que aconteceu com o S&P 500 em outros momentos de crise. Obviamente, a mais recente foi a do Covid. Então, a gente tinha aqui também a mesma divergência de topo na época, e aí ele rompeu essa linha de tendência, perdeu aqui, depois que ele fez essa perna de baixa, fez uma retração, 50% de FIBO, pivô de baixa. Então, eu saliento que isso daqui foi uma situação atípica, tá? Não é o mesmo contexto que nós temos hoje. Então, essa queda assim violenta é muito difícil de acontecer. Mas estou falando em termos desse primeiro momento aqui, que ele segura nessa retração de FIBO. Vamos mais para trás. Essa daqui já é mais parecida com a nossa situação, que é a crise de 2018 de alta de juros. Então, a mesma coisa também, tinha divergência aqui, perdeu a linha de tendência, fez essa perna de baixa e aí depois fez essa retração, consolidou aqui por um tempo, nunca conseguiu passar da retração de 61,8 até que fez o pivô de baixa e desceu. Então, nós vemos mais uma vez aqui as retrações de Fibonacci segurando o preço. E a última que eu quero mostrar aqui é a crise de 2008, aonde a gente tinha também aqui a linha de tendência, aí ele fez aqui um topo duplo, começou a fazer pivôs de baixa, né, ainda dentro desta linha de tendência, depois o terceiro topo mais baixo, aí perdeu. Quando ele perdeu esse fundo, a gente pode considerar isso daqui como uma perna só, né? Aí ele veio aqui, olha, na primeira retração de Fibonacci, voltou para testar o fundo, voltou aqui também, ficou entre o 61,8% e 50%, até que fez um novo pivô de baixa aqui e aquela queda grande. Então, a crise de 2008, ela foi muito demorada, essa reversão de tendência. Então, é uma situação diferente do que a gente está vivendo hoje, tá? Mas o principal ponto que eu quero deixar marcado aqui é que vocês viram que tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq, quando eles fazem esta queda que faz o pivô de baixa, no repique, ele vem aqui nas retrações de Fibo e depois cai mais. Pode ser que se segure aqui no fundo, no caso que nós estamos agora, mas pode ser que caia mais. Então, nós temos que estar preparado para isso. E eu faço esses vídeos mostrando o mercado americano porque não tem como não influenciar o mercado americano. O fluxo de dinheiro na nossa bolsa é muito de gringo, então o que acontece no mercado americano influencia a nossa bolsa diretamente, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido aqui marcar o meu ponto. Eu não estou falando que a queda está confirmada, que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso é impossível de fazer, ninguém tem a capacidade de fazer isso. O que nós fazemos na análise técnica é analisar as probabilidades, ver o que historicamente as configurações técnicas nos mostram e nos posicionar a favor da tendência e na maior probabilidade. Então, é isso que a gente está fazendo. Está com toda a cara de que o mercado americano está virando para baixo, ele está dando todos os sinais e a gente vai se posicionar de acordo com isso. Com relação ao Brasil, se o Brasil mantiver a tendência de alta, a única diferença é a gente tem que ter cuidado, porque se o mercado americano resolver cair com força, ele pode puxar o mercado brasileiro. Então, se você está com posições compradas, tem que ficar muito atento aos stops. É nesse sentido.
Ou, por outro lado, ele pode segurar o nosso mercado e a gente vir testar novamente o fundo do Ibov lá dos 100 mil pontos. Tá? Então, este é o ponto de atenção e por isso que eu quero mostrar isso daqui. E não deixa de ser também uma aula de análise técnica falando sobre reversão de tendência, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. E se vocês curtiram esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Não esqueça de deixar o seu feedback, seus comentários, são muito bem-vindos aqui para a gente interagir, tá bom? Valeu, um abraço.